Olá! Vamos lá? Vamos começar? Hoje a gente tem a Mag como convidada, eu vou chamar ela aqui. Ela é terapeuta comportamental, mas ela vai explicar melhor como ela começou a empreender e também como funciona o projeto dela, como que ela concilia essas atividades. Mag, já te mandei o convite. Vamos ver aí se já chegou. Eu tô muito feliz de estar fazendo essas lives. Lá, seja muito bem-vinda. Fê, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu só posicionar melhor aqui a minha câmera, Fê. Que o Claro, Instagram ele engana a gente, não é? é. Ele dá uma Engana, enganadinha. engana bastante. Essa câmera aqui do Instagram engana a gente. Vamos ver se dá certo assim. Opa, já melhorou, né? Foi, E aí, melhorou, Fê? melhorou. Boa tarde, tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, Lutando começando. aqui com uma garganta prejudicada. Talvez eu tussa, mas tá tudo certo. O clima por aí também tá meio intenso e assim meio bagunçado? Tá, tá assim, a gente tá passando uma semana quente e à noite fica super frio, alguns momentos de chuva, muita ventania, então todos os climas em um dia, às vezes. Todas as quatro estações no único dia, né, Fê? As 4 estações no único dia. Eu morei numa cidade no interior de São Paulo, que era exatamente esse o slogan da cidade. Todas as estações em um dia só. Aqui no sul a gente tem Curitiba, né? Eu estou em Floripa, mas Curitiba é conhecida, como faz todos os climas, tem que sair com guarda-chuva, guarda-sol, com todo o guarda-roupa, digamos assim, né? Porque realmente faz todas as estações num Ai, dia. Floripa, nossa, que delícia. Faz anos que eu não vou a Floripa. Adoro. Ai, Floripa é Meu demais, eu padrinho. tô de frente pro mar, aqui essa janela que eu tô aqui de Eu frente pro vejo mar. seus stories maravilhosos. Gente, isso aqui é vida, tá? Você tem um escritório que é de frente para o mar. A sua academia é de frente para o mar, tá? Esqueçam, esqueçam São Paulo. O coworking também é de frente para o mar. É que o bairro é todo uma via assim que quase tudo dá de frente para o mar. É uma delícia. Pois é, Eu pois é. costumo dizer, Fê, que eu alcancei o sonho de morar de frente para o mar, de morar na frente da praia antes dos 40 anos. E é um privilégio, né? Olha Para aí. mim, que era o meu sonho, né? Enfim, para mim é um privilégio ter E deixa eu te conquistado. perguntar, Mag, e você acha que esse privilégio ele tem a ver com o seu movimento de empreender? Como que você empreendeu? Essa parte da sua história eu não conheço ainda. Então, eu não sei se o empreendedorismo nasceu em mim ou se eu nasci dentro do empreendedorismo. Até hoje não tenho bem certeza. Eu sei que eu sou filha de empreendedores, né? Então, esse movimento já está em mim, né? Eu tenho desde os 3, 4 anos de idade, eu já negociava dentro do comércio dos meus pais, né? Meus pais são comerciantes, tiveram uma empresa. Eu fiz uma faculdade, né, nessa área, economia, então basicamente a minha vida toda sempre foi ligada aí ao movimento empreendedor, ao movimento empresarial. Então, eu acredito que é realmente um privilégio, né? E aí também, né, já está inserida nesse movimento de né, desde tão pequenininha, assim, né, eles contam as histórias para mim que eu comecei a negociar já dentro do bar que eles tiveram, bar, lanchonete, restaurante, enfim. Então, eu tenho essa facilidade, inclusive hoje, em algumas áreas, né, Fê? Porque vamos lá, o empreendedorismo, e principalmente se a gente for falar de marketing digital, ele é muito diferente do que eu vivi e também do que eu estudei há 20 anos atrás, né? Então, mas sim, eu tenho essa facilidade, sim, eu já estou inserida nesse movimento há bastante tempo. Ai, que bacana. Olha, minha história é um pouco parecida. Eu também, viu? Minha mãe ela é empreendedora. Eu acho que veio do pai dela essa parte. E eu também, eu negociei a minha mesada com 5 anos. Você tem com 5 anos negociar a mesada com meu pai contador?
Abusada, né? Minha mãe também tive essa experiência no comércio. Que bacana. Mas acho que o empreendedor, o empreender, ele requer que a gente vá se adaptando às mudanças do mercado, né? Da sociedade e do mercado. E aí, hoje em dia, o marketing digital, ele vem como uma dessas novas propostas, né? Como uma dessas adaptações às novas formas de consumo de conteúdo, atendimentos, né, terapias, produtos, serviços. E realmente é uma coisa que as pessoas elas precisam ou buscar alguma empresa, né, ou esse conhecimento. E é exatamente isso. Que legal! E me conta mais assim, como é o seu projeto, se você sempre idealizou, eu entendi que você faz essa análise comportamental ou eu estou usando o termo errado? Não, é isso mesmo. Análise corporal e comportamental é uma das ferramentas que eu utilizo, né, no autoconhecimento para ajudar as minhas clientes a desenvolverem os seus negócios, seus projetos de vida. Então, é isso mesmo. E essa análise, ela parte dos princípios do formato do corpo, mas ela tem relação também com a parte sentimental, né, da pessoa, o que ela já passou. Totalmente, Fê. O que que acontece? A gente, quando chega no mundo, a gente chega um livrinho de páginas em branco, né? A gente costuma dizer isso no desenvolvimento humano, que as pessoas chegam zeradinhas, né? E tudo que a gente vive, Fê, dos 0 aos 5 anos na nossa casa, com o papai, com a mamãe e também com os nossos irmãos, ele reflete na nossa personalidade, né? Reflete no formato do nosso corpo e também na nossa mente, né? Então, tudo que a gente viveu de emoções primárias, das emoções base na nossa formação na primeira infância, reflete a maneira que a gente sente, que a gente pensa e que a gente age hoje, né? Então, o formato do nosso corpo, ele foi formado, ele foi moldado como um mecanismo de defesa da nossa mente. A gente costuma dizer, Ai, Fê, que o corpo é a parte visível da mente que é invisível, né? Então, através do formato do corpo, a gente consegue identificar como a pessoa sente, como ela age frente a determinadas situações da vida, né? No seu caso, né, eu consigo ver pouco, né? Porque, vamos lá, são 6 partes que a gente avalia, né? Formato da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, das pernas e do quadril. Então, eu consigo visualizar um pouco aqui, né, de você, parte, né, 50%, vamos dizer assim. Então, pelo que eu tô vendo daqui, eu já consigo entender que você é uma pessoa bastante intensa, né, você é uma pessoa, assim, ligada bastante no 220, gosta de botar a mão na massa, nas coisas, mas por vezes também gosta que as pessoas façam algumas coisas por você. E às vezes até isso pode até dar um conflito, né? Porque a hora você delega alguma coisa, mas a hora você mesmo toma para si e vai lá e faz a ação. Por que isso acontece? Por conta do funcionamento da sua mente, né? Então, aquilo que você viveu lá atrás com o seu papai e sua mamãe é o que reflete hoje na sua personalidade, é o seu movimento de vida, né? Então, assim, 95% praticamente das nossas ações, elas são inconscientes. Ou seja, a gente está agindo no piloto automático e nem não está fazendo conta disso, não está prestando muito atenção nisso que a gente está fazendo, né? E a gente, Fê, a gente age inconscientemente para não passar de novo por certas dores que passamos lá atrás. E foram 5 principais dores de 5 principais emoções, que é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição, a exclusão, a troca. Ou seja, em 95% do tempo a gente está evitando esse tipo de dor, né? Evitando essas dores, e para evitar essas dores é que a gente age da maneira que a gente age. que interessante! Nossa, assim como você está falando, é mais um tipo de análise e ferramenta de autoconhecimento para nossa autopercepção, né? Assim, nas relações de trabalho, com clientes, familiares, relacionamentos, no geral, né? Porque se você tem mais essa autopercepção sobre como você funciona, algumas dinâmicas ocultas, digamos assim, você já consegue entender melhor, né? Por que você às vezes não se identifica com tal situação, com alguns casos.
Que bacana. Eu já tinha ouvido falar algum tempo atrás, mas muito superficialmente, não por uma especialista assim, né? E que bacana a gente conseguir saber tantas informações, às vezes só pela aparência da pessoa. A beleza dessa ferramenta frente às outras, porque como você disse, existem N ferramentas de autoconhecimento, de perfis comportamentais, né? A maioria das outras a gente tem que preencher testes, a gente tem que responder alguns questionários. Essa você não me responde nada, sou eu que te falo como você está, o porquê que você está, de repente, travado em determinada situação, o porquê que está procrastinando outra situação, né? Frente ao que o teu corpo me diz que tu viveu lá atrás, né? Então, nós passamos por 5 momentos. O primeiro momento se dá na fase da formação nossa dentro do útero da nossa mamãe, né? Então, quando a gente está dentro do útero, muitas vezes a mamãe sofre alguma coisa do lado de fora e manda pouca irrigação sanguínea para a gente. E nisso da gente receber pouca irrigação sanguínea, o útero fica desconfortável e o sentimento que o bebê tem ali dentro é de rejeição. Esse ambiente está me rejeitando, esse ambiente não me quer. E por esse ambiente não me querer, eu vou ficar concentrado a minha energia toda na minha cabeça e assim eu não balanço esse corpinho aqui dentro e aí eu não vou incomodar esse ambiente não vai me incomodar. E aí se forma o primeiro traço de personalidade que é a da criatividade. Né? Então, pessoas extremamente criativas foram que estiveram mais expostas a essa emoção lá na fase do ventre, né? Na fase da gestação. Né? Então, para contrapor essa dor de rejeição, porque é isso que as pessoas que têm esse maior percentual de personalidade têm uma dor, a dor de ser rejeitado por um ambiente. Então, para contrapor essa dor, para não sentir muito dessa dor, a pessoa se desliga do meio e se liga na sua mente e aí vira extremamente criativo, pessoas matemáticas, com facilidade de cálculo, com facilidade de raciocínio lógico. Então, isso se dá na primeira parte da formação da nossa primeira infância. Na segunda parte é quando acontece o período da nossa amamentação. A gente só sabe chorar nesse período, né? A gente chora para comer, a gente chora para ser trocado a fralda, a gente chora quando tem uma etiquetinha aqui do TikTok incomodando, para tudo a gente chora. E a mamãe chega e dá uma mamadeira, a mamãe dá uma chupeta, faz toda uma sensação na boca da gente, e a gente na verdade quer que ela tire essa etiquetinha. Pela mamãe não tirar essa etiquetinha, Fê, o que a gente sente? Mamãe tá abandonando a gente aqui. Mamãe deixou eu aqui no berço sozinho. E esse é o meu principal traço de personalidade. Essa facilidade que eu tenho de me comunicar e que outras pessoas têm também de se conectar facilmente com as pessoas, vem disso. Eu preciso me comunicar para eu não me sentir abandonada de novo no berço pela mamãe, né? Então, inconscientemente, é contra isso que eu estou lutando. Cada vez que eu me comunico, cada vez que eu me conecto com as pessoas, eu estou evitando a dor do abandono. E assim, sucessivamente, vão as outras 3 fases. A terceira fase é a fase que a criança começa a interagir com o mundo, começa a fazer gracinha, cada vez que faz uma gracinha, a mamãe dá um pirulito em troca da gracinha que a criança fez. Quando a criança não faz exatamente a gracinha do jeito que a mamãe quer, a mamãe não dá o pirulito. E a criança se sente enganada, manipulada. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma habilidade de negociar as coisas para ganhar um pirulito, ela sente essa dor da manipulação, do engano, né? Então, são pessoas que, quando mentem, quando se sentem que estão perdendo numa situação, numa negociação, se sentem manipuladas, né? Porque remete inconscientemente ao que viveu lá atrás, né? Então, e isso, Fê, todos esses traços, todas essas fases, elas trouxeram um formato de corpo. Umas são um pouquinho mais magrinhas, outras um pouquinho mais cheinhas, ou como eu sou um pouquinho mais molinha. O que a minha mente mandou de informação para o meu corpo, Fê, foi: corpo seja molinho, que você vai ser um bebê atraente, e assim alguém vai te catar aqui desse berço. Então, esse tipo de informação que a nossa mente mandou para o corpo, né? Então, na quarta fase acontece a mesma coisa. Na quarta fase do nosso processo da primeira infância é quando a criança começa a precisar tirar o desfraude e não tem controle do esfíncter anal. E aí, o que acontece? Faz na calça e não taca a fralda. A mamãe briga com o Joãozinho, porque o Joãozinho fez de novo e a mamãe não gostou. E o sentimento que o Joãozinho tem é que a
mamãe está me humilhando, está expondo uma coisa que eu não sabia que ia sair de mim, né? Então, o que que acontece? Para evitar essa exposição, o Joãozinho lá nessa fase cria um método, um roteiro para não fazer caca de novo. E assim a mamãe não, ou o papai, ou o irmão, a casa, não humilhar ele de novo. Então, são pessoas que na fase adulta são extremamente metódicas, são pessoas extremamente processuais. Um pouco das vezes, essas pessoas são até cadenciadas, porque ela sente segurança. Uma vez que eu faço as coisas vagarosamente, passo um, passo dois, passo três, não vou fazer caca de novo, não vou ser humilhado. Né? Então, Não, eu tô achando incrível isso. Mas e aí, ô Mag, eu acho que tem mais um, mas existe a possibilidade da pessoa ter mais de um desses traços ou ter um predominante? Deixa eu só colocar meu carregador, que nessa dinâmica aqui, eu acabei não carregando meu celular o suficiente. Mas agora foi. Fê, o que que acontece? Todos nós, seres humanos, passamos pelas 5 fases, tá? Então, todos nós temos um pouquinho de cada um. O que vai determinar é realmente a análise, né? Então, o meu olho está treinado para eu pontuar cada formato de cabeça, de olhos, de boca, porque cada um mediante aquilo que viveu, desenvolveu, né, aquele formato. Então, esse formato dessa testa super alta que eu tenho, que hoje eu já não tenho mais vergonha de, que antigamente eu usava sempre franjinha, hoje eu já tenho até orgulho, porque isso aqui foi da primeira fase que eu vivi. Né? Minha mãe passou por situações, né, na minha gestação que fez eu ter 15% desse primeiro traço, certo? Criativo. Então, esse formato, exatamente, então esse formato de testa vem disso, entende? Então, o formato da boca de cada um dos 5 traços é diferente um do outro. E, claro, a gente tem uma mistura, né? O formato da minha cabeça, ele não é só do primeiro traço. Essa parte da bochechinha aqui... Vem do bebê. Esse meu sorriso, que eu mostro todos os dentes, isso aqui, Fê, são comprovações, são evidências do meu segundo traço de personalidade, porque cada vez que eu sorrio assim, eu me torno como se fosse um bebê querido, um bebê que a pessoa não tem como não gostar de mim, né? Então é isso que eu trago para o meu jogo, é esse tipo de situação. E claro, a mistura dos traços, daí, como eu estou te dizendo, cada um de nós tem um percentual, né? E a mistura deles é que fazem a gente ser do jeito que a gente é. Então, Fê, o que que acontece? A cor dos meus olhos, sim, isso veio do DNA. Agora, o formatinho desse olhinho pequenininho, que às vezes eu faço até a carinha do gato de botas, aquela cara fofinha, é do meu segundo traço, entende? Então, a cor do cabelo, dos olhos, da pele, isso é bem. Agora, o formato, o molde desse corpo é frente àquilo que eu vivi. E isso, Fê, apesar de ser uma técnica um tanto nova, isso já é da época de Freud, né? Na verdade, os contemporâneos de Freud, William Reich, né? Foi quem estudou isso mais profundamente, né? Depois, William Owen também, né? Então, o que que acontece? Isso já é antigo no Brasil, isso a gente foi descoberta essa fórmula de fazer essa metrificação, essa medida aqui, né, através do Corpo Explica, que é o instituto que eu me formei, né? Existem outras escolas do professor Dr. Fernando Freitas, da Rosana Dini Bier, né? Mas quem detém a fórmula de como fazer essa ferição de qual que é o percentual é realmente o Corpo Explica e nós, alunos do Corpo Explica, no caso, né? Então, Fê, a mistura disso tudo é que faz a Magda pensar do jeito que a Magda pensa e agir frente a determinadas situações. A gente pode observar, inclusive, Fê, assim, irmãos gêmeos, né? Eles são tão parecidos, mas eles têm um formato, às vezes, de corpo diferente. Por quê? Porque aquilo que um sentiu lá dentro do ventre foi uma sensação e o que o outro sentiu, ele percebeu diferente. E por eles perceberem diferente, os corpos deles se formaram diferentes e a forma deles agirem são diferentes. Mas, nossa, eles são irmãos gêmeos, são idênticos, mas eles foram gerados juntos, mas o que eles sentiram do 0 aos 5 anos foi
foi diferente, foi individual. E por isso que a gente costuma dizer que não existe um gráfico, né? Porque a gente faz um gráfico quando a gente faz essa petição dessa pontuação, não existe um gráfico igual. É por isso que a Magda é do jeito que a Magda precisa ser. A Fernanda é do jeito que a Fê precisa ser, certo, Fê? Interessante. Então, todos nós somos diferentes e a beleza da vida é isso. Basta a gente entender como a gente funciona, né? No meu caso, esse quarto traço que eu te falei, que é um traço mais processual, rotineiro, a gente chama ele tecnicamente de traço planejador, eu tenho pouco dele. É por isso, inclusive, que eu tenho uma grande dificuldade, Fê, de fazer uma linha editorial para mim, porque essa coisa de fazer, entende? Não é, o meu é fazer, o meu traço é do fazer, que aí entra o quinto e último traço, que é o meu segundo principal traço, que é o traço da execução. Quando que ele se forma? Ele se forma justamente quando a criança começa a descobrir a sexualidade, nos 3 anos e meio, e ela começa a observar que o mundo é feito em par. Papai tem mamãe, tio tem titia, vovô, vovó, e quem que eu tenho? O menino faz um par mental com a mamãe e a menina faz um par mental com o papai, o que na psicologia é chamado de complexo de Édipo ou de Electra, né? Que é quando a gente realmente fala de confusão e a gente entende que o nosso par é o nosso progenitor do sexo oposto. E aí nós, meninas, a gente é tida como a princesinha do papai, a vida do papai, o papai ama tanto essa bonequinha. E aí o que acontece, Fê? Quando é na hora de dormir, o papai não dorme com a princesinha, o papai dorme com a rainha, com a mamãe. E a menina não entende por que não está sendo escolhida para dormir com o papai. E aí o papai vai para o futebol, o papai vai para a igreja, vai para o trabalho, vai para o shopping e às vezes não tem tempo para essa princesinha. E a princesinha começa a pensar que ela não é perfeita, que ela não está fazendo algo certo para agradar o papai, para o papai escolher ela. Então, Fê, o que acontece? Na mente nossa, né, que é o meu segundo traço, e possivelmente é um dos teus principais traços, Eu acho que é. do lado de cá, a gente inconscientemente, Fê, tá tentando muitas vezes agradar o papai. Entende? A gente está tentando a aprovação do papai ou a aprovação da mamãe, se é menino ou se é menina, né? Porque a gente sentiu muito forte essa dor, entende? Então, na fase adulta, para a gente conquistar essa aprovação de papai, a gente faz muitas coisas, a gente executa muitas coisas ao mesmo tempo, porque quando a gente executa, aí eu sou perfeita, aí eu sou boa, aí as pessoas vão me validar, né? Quando eu tenho uma régua lá em cima, que eu faço tudo perfeitamente, alguém vai me validar. Eu nunca mais vou ficar em segundo lugar, porque o papai já me deixou em segundo lugar uma vez, mas agora na fase adulta ninguém me deixa em segundo lugar, não. Na fase adulta agora eu tenho poder, eu tenho controle de ficar em primeiro lugar, né, Fê? Então, e fisicamente esse traço é o quê? Que só no meu rosto você falou, acho que o seu é um desses. Eu também acho, por uma outra... Cada um deles tem essas características, né? Então, a simetria do teu corpo, o teu formato da tua cabeça, ele é melhor dividido que o meu. A minha é maior em cima, aqui é um pouco menor, aqui também é menor. Eu não tenho esses 3/3 proporcional. O seu rosto, ele é mais simétrico do que o meu. Então, a informação que a tua mente mandou pro teu corpo, pro meu também, tá? Mas é que o meu é o segundo traço. Corpo seja perfeito. Corpo fique delineado, que assim você não vai ficar em segundo lugar. Corpo seja ágil, seja um corpo ágil, que assim você vai ter velocidade para chegar em primeiro lugar e não ficar em segundo. Então, pessoas que... Sabe aquelas pessoas assim que têm uma musculatura definida, mesmo sem fazer academia, mesmo tem tudo no lugar, tudo Essa certinho. parte aí eu não tenho, não, mas a parte... já me falaram desse traço porque meu corpo é curvilíneo. Curvilíneo. Né? As mulheres, normalmente, as curvilíneas têm assim, um violãozão. Isso! Isso aí. Cintura, quadril. Entende? Então, aí tem bastante disso, porque a informação que a mente mandou para esse corpo, lá nessa fase foi essa. Corpo seja escultural, seja atraente, que assim você vai ser escolhido. Vou mandar essa aqui pro meu pai, viu, pai? Você vai assistir essa live.
Eu sou assim, graças ao trauma que você me causou. Mas que bom, Fê, porque olha só, vamos lá. E é isso que a gente, com essa ferramenta, o que a gente costuma dizer que é assim, ó, a gente precisa ser grato a isso, ao que a gente viveu nessa fase, ao que a gente, né, vamos lá, a que a gente passou por isso, porque realmente, graças a essas coisas, a gente é esse ser que a gente é, né? A minha mãe outro dia me falou assim, nossa, minha filha, você já tá uma mulher, eu não tive tempo de brincar contigo, eu não tive tempo de te né, de ser mãezona tua e tal. E eu realmente sinto isso, inconscientemente, eu sinto hoje, conscientemente eu sei disso, entende? E eu falei outro dia para ela, mas mãe, por a mãe não ter sido aquela mãezona de ter me dado de mamar ali e ter dado colo, e o que é chamado, Fê, de ninho, a fase do ninho, é que eu sou essa comunicadora, entende? Que é o nome desse segundo traço, né? O primeiro traço, o nome é criativo, porque realmente são pessoas lógicas e criativas. O segundo é o comunicador. O terceiro é o negociador. O quarto é o planejador. E esse último é o executor, que eu tenho uma mistura bastante grande do comunicador e do executor, né? Então, eu falei, mãe, mas que bom que talvez se a mãe não tivesse me dado muita atenção, talvez não seria tão comunicativa. E cada vez que eu estou sendo bem comunicativa, é remetendo a isso de eu não vou ser abandonada no berço, a mamãe não vai me esquecer aqui de Sabe me que comunicar. o Tadashi ele sempre fala, né, em alguns cursos dele, que a imperfeição dos nossos pais é perfeita para nós, né? E outro ponto que ele fala é que nada acontece na nossa vida que não tenha um objetivo, né? Então a gente passa pelos desafios que tem que passar para que a gente esteja preparado para os próximos desafios, né? E eu acredito muito nisso. Então, se a gente parar para. Outro dia eu estava conversando isso com uma roda de amigas, né? E entre elas, acho que boa parte era empreendedora. E aí a gente estava exatamente conversando sobre isso, sobre como cada questão que a gente tem íntima com os nossos pais, ou ajudou, ou a dificuldade nos ajudou a desenvolver uma característica que a gente domina hoje no trabalho, ou a habilidade de excelência dos nossos pais, a gente viu aquilo e usou aquilo como exemplo. E hoje a gente também executa isso no nosso trabalho de uma forma incrível, né? Então, eu acho que quando adultos, né, já é uma coisa que eu tenho falado aqui nessas semanas, que a gente precisa, né, buscar esse autoconhecimento, ter essas percepções, porque nós temos que ser o nosso melhor exemplo. Porque se a gente ficar aqui, vou assistir a live, vou rolar o feed, sabe? Cara, a vida vai passar muito rápido, né? E a gente fica com aquele sentimento de vazio lá na frente. Já tem alguns amigos aí na casa dos 35 por aí que estão nessa crise existencial. Até brinquei com uma das nossas convidadas aqui. Eu falei: olha, vou mandar live para um tanto de gente aqui que vive me pedindo dica. Gente, dica não resolve a vida, é terapia. Vai procurar autoconhecimento. Isso, é bem isso, Fê. A É, gente, na porque. verdade, é do ser humano, né, Fê? A gente que estuda com a professora Lê Camilo, ela fala bastante isso, assim, gente, não tem hackzinho aqui na minha aula, não tem pílula mágica. E, Fê, eu tenho uma história, assim, bem, dá um livro na história, né? Eu já emagreci 30 quilos sozinha, sem fazer cirurgia, né? Então, na época, há 10 anos atrás, o marketing digital não era do jeito que é hoje, então não tinha tanto acesso como hoje existe, né? Então, eu fiz meio que intuitivamente, né? E eu assim, Fê, eu percebo assim, ó, não existe realmente pílula. E as pessoas, quando eu falo assim, ó, mas tu emagreceu e como? Foi rápido? Não, não foi rápido, foi 1 ano e meio. Porque eu não levei um mês para engordar o tanto que eu engordei de 30 quilos, entende? Só que a gente quer a dieta, a pílula mágica para esse verão. A gente quer a dica, Fê, qual que é a dica para eu bombar no marketing digital? Não existe dica, é o que eu acabou de Pra dizer. trabalhar. Existe fazer todo dia, entende? É, Existe a gente pegar um método e seguir ele, e a gente ser constante nele, né? E o autoconhecimento, ele é muito legal, por isso, assim, ele é muito
Na verdade, até dentro das nossas aulas, a lei fala muito, né? Aquela frase do Emmanuel, que diz que o conhecimento, o autoconhecimento, ele patrocina a libertação de nós mesmos, a libertação da nossa ignorância, né? Então, é muito bacana o autoconhecimento por conta disso, né? No meu caso, como eu te expliquei, o quarto traço de personalidade, que é esse mais rotineiro, planejador, é o meu menor traço, certo? Então, eu tenho um pouco dele. E o pouco dele que eu tenho é para mim fazer o básico. Se eu quiser fazer mais coisa, eu tenho que me aliar, formar uma parceria com uma pessoa oposta de mim nesse sentido, que tenha mais desse traço, entende? Que Sim. tenha mais dessa capacidade de planejamento, de organização. Então, eu, Magda, tenho muito gás pro aqui e pro agora. Eu sou uma pessoa do start, entende? Agora, projetos contínuos com 10 anos e mais tempo assim já para mim eu já não tenho mais, não tenho tanto esse gás. E tá tudo certo. Eu nasci para ser assim, entende? A gente tem que entender, Fê, que a gente não é autossuficiente, certo? E daí, por eu não ter isso, qual que é a questão, né? E tu abriu a live falando disso, né? Aí, então, ou eu contrato uma agência, ou eu contrato um profissional que possa fazer isso, ou eu faço uma parceria, entende? Mas eu já sei dessa minha limitação. Agora, não é porque eu tenho uma certa limitação que eu vou ser limitada, né, Fê? São duas coisas diferentes, certo? Eu ter uma Exatamente. limitação de comunicação, né? Vamos lá, se a pessoa tem uma, né? É uma pessoa que tem, diferente da gente que tem uma facilidade, se é uma pessoa que ela tem uma limitação de comunicação, ela não pode se escorar naquilo ali, usar aquilo ali como uma muleta, certo? Então, assim, você tem uma limitação de comunicação, certo? Você não pode se limitar. Você, como empreendedora, como empreendedor, não pode se deixar se limitar por conta dessa sua limitação. Faz sentido É. isso, Não, Fê? faz todo sentido, faz todo sentido. Eu acredito nisso sim, que a gente tem que se alinhar a pessoas que tenham características complementares, muitas vezes, né? A gente tem que estar ciente das nossas limitações também. Eu sei que muito bem quais são as minhas. Assim que alivia assim o meu tempo, o que eu encontro, eu falo que o universo traz, né? As pessoas certas no momento certo. Assim que eu encontro alguém que tenha essa habilidade, pronto, já contrato, já coloco aqui em algum cantinho, em algum projeto, e eu falo, nossa, estou livre para fazer outras coisas que eu lido melhor, né? Que eu consigo extrair o meu melhor. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação a essas coisas de habilidades, você, mesmo com essas características, você acha que uma pessoa de um traço ela pode, mesmo que, por exemplo, o seu é esse quarto traço que você disse que não tem muito, se você se dedicar, entender que aquilo é uma habilidade praticável, você acha que essa pessoa consegue desenvolver melhor, equilibrar isso de alguma forma? Consegue sim, Fê. A diferença de quem tem traço maior de um, né, de um do que de outro, que no meu caso eu tenho pouco do planejador, a diferença é que o planejador nato, ele vai fazer isso naturalmente. Eu, Magda, preciso me esforçar um pouco mais, né? No meu caso, esse traço eu tenho 13% dele. Então, 13% do meu dia, 13% da minha semana, 13% da minha semana, do meu mês, de planejamento, entende? Então, se é uma coisa que eu tenho que fazer com mais planejamento, eu sei que eu vou ter que suar mais a camisa, você entende? Então, assim, ó, Entendi. quem não tem um traço, muito traço do comunicador, que é o nosso, né, principal, meu, seu também, pelo que eu vejo, um pouco aqui do seu formato de rosto, nós falamos, a gente não precisa nem de script, você tá entendendo? Quem Não. tem o quarto traço, ele precisa de um script, ele não consegue vir para uma live, tá? Se ele não tiver um script. Mas ele também vem, ele só precisa do script. Diferente de nós que não precisamos, É entende? Então, assim, a gente engraçado. pode. Eu Uhum, até lembrei, assim, porque eu também acho que o quarto traço eu não tenho muito, mas eu pratiquei e pratico ele muito. Tanto que quando eu converso com os meus sócios ou com os meus amigos, uma das coisas com as quais eles mais me admiram é a minha capacidade analítica e de planejamento. Eu fiz especializações em planejamento. E no começo era muito mais. Assim, claro, eu gastei muito mais tempo, por exemplo, no marketing.
Às vezes a pessoa, ela tá fazendo e executando, fazendo e executando. Eu estudei o marketing por um ano, junto com negócios. Eu também estava num momento de vida diferente, eu não estava no movimento direto de empreender, né? Eu estava como colaboradora em outro projeto. E aí eu estudei isso por um tempo. Quando eu fui executar, eu reestudei e eu continuo reestudando. Então as pessoas falam assim: nossa, mas você é tudo tão. Hoje, né? Um cliente me ligou de manhã e ele quer uma estratégia para uma nova linha editorial dele, né? Uma nova forma de comunicação que ele vai colocar a partir de segunda. Na hora, então eu expliquei para eu, e eu sei com quem eu estou falando, então eu expliquei para ele de uma forma simples, marquei uma reunião com a equipe, agora à tarde a gente vai implementar, então para mim já virou natural. Mas eu sei que foi conquistado esse lugar, viu? A gente costuma dizer assim, esses 5 traços, né? Ou eles estão na dor ou no recurso. O que que é uma coisa e o que que é outra? Tá na dor, né? É quando a gente não tá na capacidade de fluidez do traço, né? Então vamos lá. Você possivelmente também tem um pouco menos desse traço planejador. Mas se do pouco que tu tem, tu tá no recurso, com esse pouco que tu tem, tu consegue fluir, entende? Então, assim, ó, como eu estou dizendo, assim, ó, não é porque a gente tem baixo desse traço que a gente vai deixar de fazer ou deixar de executar. Vamos lá, no nosso caso, né? Eu, pelo menos, eu nunca fiz curso de oratória. Nunca. E eu Bem, falo do jeito que eu falo. Entende? Então, assim, ó, é diferente de uma outra pessoa que não tem essa habilidade, não tem essa, né, desenvoltura na comunicação, que para chegar nesse nível que a gente está, vai ter que suar muito mais, vai ter que estudar as coisas, entende? Então, é diferente. Você entende assim que não é porque a gente tem pouco ou tem muito de um traço que a gente não vai funcionar. O que a gente tem que entender, Fê, é o seguinte, é como ele está. Ele está na dor ou ele está no recurso, certo? Cada um dos traços tem uma necessidade. O traço, traço da comunicação, é um traço muito sensível, né? Que, por sinal, é o meu primeiro traço, entende? Então, eu choro em propaganda de margarina, sou uma pessoa extremamente emotiva, sabe? Então, assim, ó, se eu estou num ambiente onde eu não possa chorar, vai estar bloqueando isso, meu, porque isso, na verdade, é um recurso. Quando eu choro, eu me alivio, eu me limpo, sabe? Eu fluo de novo, eu consigo, sabe? Porque era o que fazia lá no berço, eu só chorava, entende? Era a única forma que eu sabia de me comunicar com o mundo, era chorar, entende? Então, cada um dos traços, né, ele vai precisar ou de palco, se é um traço que gosta de brilhar, que gosta de estar em evidência, e a mistura desses traços de comunicação com execução, ele gosta mesmo de ser visto, porque quer ser visto pela mamãe, para a mamãe não abandonar no berço, e outro porque quer ser visto pelo papai, porque o papai já esqueceu lá atrás, já deixou em segundo lugar. Então, são pessoas que têm necessidade de estar brilhando, são pessoas que têm necessidade de estar em contato com outros seres humanos. Entende, Fê? Então, se a gente castra isso dessas pessoas, e vamos lá, quando o início da pandemia, as pessoas que mais sofreram foram as pessoas que mais têm essa necessidade de contato humano, que mais têm desses traços quentes que a gente chama. Então, por que acabaram engordando? Por que acabaram comendo demais? Porque isso foi um mecanismo de abastecer. Ai, eu não tô tendo a pessoa, eu tô isolado dos meus amigos, do meu trabalho, da comunidade, mas a comida tá me abastecendo. Era isso que acontecia lá no berço. A mamãe não vinha tirar a etiqueta que tava incomodando, mas ela dava comida. Era uma coisa que aqui tava ruim, mas ao menos aqui dava uma paz, dava uma saciedade, entende, Fê? Então, o que que acontece? A gente interessante. precisa entender os traços para entender qual que é a necessidade. No meu caso, somando meus traços que são mais de contato, né? Dos 5, 3 gostam de estar mais com pessoas e 2 não gostam, justamente por aquilo que viveu. Um porque viveu isolado lá no ventre, né, sozinho, e o outro porque as pessoas humilharam muito ele, né, quando ele estava ali com a fralda, né, para ser trocada e tal. Então, o que que acontece? Esses dois traços, eles eu não gosto tanto assim de ter contato com as pessoas, não, a gente costuma dizer que eles gostam de estar mais na caverna. Então, se botar essas pessoas para falar o dia inteiro numa live, elas vão se esgotar. Elas podem fazer? Podem, mas elas vão se esgotar
cortar, vai esvair a sua energia. Assim como o meu traço e das pessoas que gostam de estar em contato com as pessoas, se bota a gente isolado dentro de uma sala, a gente morre. Porque a gente precisa de toque humano, a gente precisa estar falando. Entende, Fê? Então, a partir do momento que a gente entende esse funcionamento e a gente começa a atender as necessidades básicas de cada um desses traços, a vida da gente flui, né? A gente fica mais fluido, vai no flow, né? É a autopercepção que a gente estava comentando um pouco mais cedo, né? E aí até as coisas que nos incomodam no ambiente do trabalho ou de casa, a gente já, opa, peraí, tem a ver com aquela característica minha, né? E deixa eu ver aqui qual é o caso, se sou eu que estou sentindo mais do que deveria. E que bacana! E deixa eu te perguntar, em relação a isso, você falou assim, a cor dos meus olhos é algo que vem da genética, mas o formato do rosto tem a ver com essas características. E em relação a familiares que têm esse formato de corpo muito parecido, também tem a ver com esse histórico que a gente traz da etimologia, né? Foi porque eles também passaram por isso lá atrás, entende? O formato da minha cabeça é muito parecido com o formato da cabeça da minha mãe. É porque eu sou filha dela, tá? Mas por que eu não vim com o formato de cabeça parecido com meu pai? Porque coincidentemente as coisas que eu vivi com ela e com meu papai, ela viveu com o papai dela e com a mamãe dela. Eu, na realidade, tenho traços muito parecidos com o da minha mãe. A nossa mente, ela funciona muito igual. E assim, às vezes a gente conversa e ela fala, nossa, mas o teu pai é tão diferente, olha só, né? Mas é porque o formato dele é diferente, mamãe. Ele não tá assim, nós, ela, nós somos muito sentimentais e a gente fala, a gente não segura. O meu papai sente, mas ele fica calado, porque o formato dele tá mais ligado no quarto traço, que é aquele traço que ele teve que ficar mais segurando, ele teve que ficar mais quietinho na dele, porque ele tava com a fraldinha suja, entende? E a sua mãe, ela procurou alguém que tinha um traço que ela não tinha muito. Exatamente, e é isso que acontece normalmente, Fê, a beleza, assim, o encaixe de bons relacionamentos, seja casamento, sejam sociedades, eles normalmente se encaixam melhor quando a gente não é igual, porque daí o que acontece? Eles se complementam. Vamos dizer nós duas, tá? Nós duas possivelmente temos bastante parecidos traços. Então, o que vai acontecer? Na hora, vamos dizer que a gente fizesse uma parceria, bem prático, tá? Nós duas vamos estar querendo sempre fazer, tá aqui na frente da câmera, mas quem é que vai planejar? Nenhuma das duas vai gostar muito dessa parte de planejar. Me desenvolvi tanto, minha filha, no backstage que você não tem noção. Na verdade, fiquei anos no backstage de lançamentos. Agora vai. Agora que eu tô experimentando de outro lugar, entendeu? Mas e isso também era uma questão, né? Meus sócios, amigos, sempre falavam, Fernanda, pelo amor de Deus, por que você não vai pra frente da câmera? Minha família, eu até fiz outro Instagram para eu postar outras coisas, assim, que não são relevantes a negócios, a clientes. Porque eu sou comunicativa, engraçada. A parte dessa parte do planejamento, ela foi realmente. Eu percebi que eu acho que foi mais força de vontade, viu? Foi aquela vontade de chegar no primeiro lugar daquele traço com a visão analítica do tipo, tá faltando planejamento aqui na minha vida e na vida de um monte de gente. Deixa eu ver aqui se eu vou me tornar melhor nisso. E aí, minha filha, boa capricorniana que sou com ascendente em Áries, diariamente, que nem agora. Legal, mas tu entende que foi isso, assim, ó, a tua mente teve essa percepção e é tudo muito automático, né? Você consegue enxergar ali um nicho, consegue enxergar ali uma possibilidade, certo? E aí tu te esforça e vai para aquele lugar. E aí vai com perfeição, porque o último traço é o traço da perfeição. E se não for para ser o primeiro lugar, se não for para ser o melhor do campeonato, nem se inscreve. Acho que é ele, viu? Ele analisa tudo e fala assim, ó, você vai ter que se esforçar aqui para chegar em primeiro lugar. E aí, minha filha, vai, entendeu?
E é tão engraçado, Fê, assim, sabe o que eu acho interessante? Eu tenho contato com essa ferramenta tem praticamente 2 anos, né? Só que antes, sabe aquela coisa assim de que aquilo que está à nossa procura também está à procura da gente, né? É isso que eu tenho, assim, com essa ferramenta, sabe, Fê? E assim, ó, você falou ainda há pouco a respeito da crise ali da minha idade, né? Que dá ali a partir dos 35 anos. Quando eu completei 35 anos, eu estava trabalhando num trabalho de CLT, isso tem 3 anos atrás, e ali naquele momento eu percebi assim, tá, eu gosto de fazer, eu super me comunico, eu super executo, e eu trabalhava, eu gerenciava uma associação empresarial, ou seja, eu tinha contato com o empresário o dia inteiro, o tempo todo, e eu gostava daquilo ali. Mas eu não estava assim completa, sabe? Assim, eu não estava assim me sentindo mais. Eu percebi assim que já não estava mais fazendo tanto sentido. E dali então foi quando eu comecei a mergulhar mais a fundo no desenvolvimento humano. Então, nesses tempos, faz 3 anos agora que eu estou como empreendedora individual, né, empreendendo, e enfim, eu acabei, Fê, enxergando isso, assim, sabe? Tá, mas 35 anos, já fiz tudo nessa metade de vida e vai ser isso para sempre e tal, né? E aí tu me perguntou como é que se deu a minha entrada nesse mundo. Então, eu vim do mundo corporativo, empresarial, masculino, certo? E eu percebi, assim como tu percebeu essa questão do planejamento, dessa questão, né, desse nicho, né, desse buraco, né, dentro desse teu setor, eu percebi isso também, sabe? Eu percebi assim, nossa, mas eu tenho uma formação que me dá acesso à parte técnica de empreendedorismo, de economia e tudo mais, e eu percebi que as mulheres não tinham tanto esse apoio, que mulheres precisavam apoiar mulheres, né? E aí foi onde eu comecei o início da minha transição de carreira, né? E hoje o meu papel é justamente esse, é através do autoconhecimento, é ajudar, né, as minhas clientes, as minhas mentorandas a fluírem melhor nos seus empreendimentos. Porque eu costumo dizer, Fê, que a gente não é CPF e CNPJ, não tem como separar, nós somos uma coisa só. Né? E muitas vezes, Fê, a gente está com uma questão, né, no pessoal, certo? E aí está prejudicando o profissional. Muitas vezes a gente está lá com um enrosco pessoal que está travando realmente a nossa vida empresarial, empreendedora, né? Então, o autoconhecimento, ele traz esse tipo de situação, ele traz esse tipo de informação. No meu caso, Magda, eu tenho claro para mim, assim, que essas questões que vivi com papai e mamãe lá atrás ainda precisam ser trabalhadas todo dia, toda hora tirar uma camadinha, entendeu? Para que eu possa fluir cada vez mais e melhor como empreendedora, entende? Então, E eu como percebo isso pessoa, né? A gente também, totalmente. quando a gente vai se colocando no lugar, entendendo, né? Que nem a pessoa física, a pessoa jurídica estão todas conectadas, cara, a gente se entende melhor até como pessoa. Eu cresci, eu acho que eu amadureci muito mais depois que eu comecei a empreender do que outras pessoas ou amigos com quem eu convivo diariamente. E tem uma disparidade, né? Lá no nosso grupo, eu nem pergunto, né? Mas provavelmente eu sou uma das mais novas e eu adoro estar ali. No começo eu achei que ela só atendia terapeutas, né? E aí eu falei, não, vou me jogar, né? Vamos ver o que vai sair daqui. E tô adorando. Então, eu acho que quando a gente tem essa autopercepção e de que a gente precisa lidar com as nossas questões, olhar para elas de alguma forma, isso vai deixar o empreender mais leve, a profissão mais leve, a vida também. Aí a gente consegue ter mais jogo de cintura para lidar com todas as situações, né? É bem isso que tu disse, Fê, assim, em relação a essa questão do pessoal e o profissional, de estar tudo junto, tudo conectado. No nosso curso a gente escuta muito a professora Lei falar, né? O empreender é autoconhecimento em movimento, né? Então é diferente, né? Fê, quando a gente é chefe da gente mesmo, quando a gente é o nosso recepcionista, nossa secretária,
área é muito diferente, né? Então, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar CLT e também de ser sócia dos meus pais, ser sócia do meu ex-companheiro. Então, eu caminhei em várias frentes, né? E o meu primeiro emprego não foi com meus pais, foi fora. Meu pai me disse assim, um dia você pode querer se tornar empresária e o ideal é que você primeiro seja funcionária, você seja colaboradora, para você sentir na pele como é que é, ter que bater cartão, ter que, né, cumprir, ter, né, os horários, você ter, né, responsabilidade. Então, o meu primeiro emprego na carteira, e com 14 anos eu fui trabalhar fora, não comecei trabalhando na empresa dos meus pais. E isso trouxe bastante instrumentos e ferramentas para mim, né? Então, hoje a gente entende que, normalmente, quem empreende no empreendimento dos outros tem uma preocupação, tem uma certa responsabilidade, mas normalmente agora, sexta-feira, até 5, 6 horas da tarde, né, Fê? Diferente da gente que empreende. Eu amanhã, sábado, 2 horas da tarde, eu tenho cliente para atender. Amanhã, das 9 às 11 da manhã, eu tenho aula com a nossa professora. Então, Também. a nossa vida é assim, a gente não, né, tá em movimento, a gente não tem essa divisão, né? Do tipo, agora eu vou desligar aqui e aí, tipo, é sexta-feira, eu rumo e tal. Não é isso. Comprometimento é o tempo todo, no nosso caso. Exatamente, Fê. E principalmente a gente vem estudando bastante, né, Fê? A questão do empreender, do empreendedorismo, né? A importância de a gente cuidar do nosso bem-estar físico, do nosso bem-estar mental, espiritual, né? No meu caso, como eu trabalho com minhas clientes, o emocional, né? Mas assim, toda essa interconexão é muito importante, né? Uma vez que nós somos a nossa própria ferramenta de trabalho, a gente precisa estar mentalmente, né? Tranquilo, fluido, né? Para a gente poder também ter uma entrega bacana, gostosa para as pessoas que nos contratam, que nos chamam, né? Então, a tocada é diferente, né? É muito gostoso, é desafiante, né, Fê? Todo dia, Demais! Demais! todo Mas eu dia, falo toda que semana, todo mês. tem que ser tudo é equilíbrio, né? Eu sou muito intensa realmente. Então, e você falou, cada hora é uma camadinha que a gente vai tratando. É exatamente isso. Mas aí tem um momento que eu tenho que desligar dessa parte emocional, sentar e trabalhar, sabe? Para mim, tem momentos que eu preciso ligar uma parte, desligar outra parte, ligar o racional, desligar o emocional. Se não, fico muito no plano das ideias ou raciocinando, como liberar. Cara, aí tem uma hora que eu já vou para outro lado, senão eu tô lascada, sabe? Você falou outra coisa que eu ia complementar em relação a isso também, da gente ter esse jogo de cintura. Ai, não vou me lembrar agora que fugiu aqui, ó. Essa questão do tudo, né? Dessa interconexão, do espiritual, né? Do mental, da saúde física, né, Fê? Eu agora, a gente está num desafio dentro do nosso curso, né? Eu acredito que você esteja participando também do desafio 77, né? Dentro desse desafio, ainda vai completar 77 dias, que a gente está em 60, mais ou menos, 65, enfim. Isso. Eu consegui emagrecer 5, 6 quilos nesse período. E eu tô assim, muito, sabe, assim, mais Que leve, não só de maravilha. peso, mas de tudo, mais dinâmica, mais, sabe, assim, como isso é importante para a vida da gente, né? Demais. Acho que a disciplina, ela faz parte da vida adulta no geral, né? Do empreendedor ainda mais. Eu já tinha passado um ciclo, um desafio 77 sozinha, mais ou menos isso, por um grande período, mas esse também me ajudou muito, né? Me ajudou a retomar alguns hábitos, porque a gente tem que rever os hábitos de tempos em tempos, né? Então, o acordar cedo, alguns outros hábitos para colocar a empresa no lugar, todos os pilares ali do nosso negócio. Me ajudou bastante também, emagreci um pouco aí, viu? Foi perdendo meus quilos de pandemia durante o Que bom. desafio. Verdade, verdade. Ai, gente, nossa, estou amando. E aí, deixa eu entender, você atende de forma individual, claro, porque você tem toda uma análise personalizada. E é nesse formato que você atende, ou você também está atendendo algum grupo, workshop?
Então, grupos eu vou começar agora no próximo ano, tá? Então, até então eu estava mais no individual. E eu trabalho em dois formatos, né? Um que é só que eu entrego a análise e o teu mapa de funcionamento, por assim dizer, e o outro eu te pego pela mão e te ajudo a destravar os 5 traços sessão por sessão. A gente faz um plano de ação, né? Então, é uma mentoria individual extensiva e uma outra que é mais a análise corporal e comportamental, onde eu vou te entregar a tua combinação, né? Porque existe uma briga, possivelmente você também deve ter essa briga de menina-mulher. Ora você não precisa de ninguém para nada, ora você tudo que você quer na vida é que alguém te traga uma xícara de chocolate quente bem gostoso, né? Então, É, esse tipo de conflito a gente traz tudo dentro dessa sessão da análise corporal e comportamental. Como a pessoa também se entender, né? E diante disso manifestar as coisas para as pessoas também, né? Porque como eu tô te sim. dizendo, né, Fê? Muitas vezes tu delega alguma coisa para alguém, ao mesmo tempo que tu delega, tu vai lá e faz, e tipo, a pessoa fica confusa. A gente, na verdade, se confunde, porque é como se fosse, Fê, 5 Fês dentro da sua cabeça, certo? Uma hora tá uma no painel do controle da tua mente, outra hora tá outra. Então, se a Tipo gente não Inside Out, precisa né? O Divertidamente. na verdade, o divertidamente, ele é a personificação disso tudo que eu tô falando. Então, o divertidamente foi criado com base nessa ciência, né? Então, cada um daqueles 5 bonequinhos do divertidamente são essas 5 emoções. E aquela briga que acontece lá dentro por aquele controle daquela mesa é o que acontece no nosso dia a dia, né? É, Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, porque a gente também consegue relacionar-se, primeiro de tudo, com a gente, porque a gente costuma dizer que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, porque se eu estou bem, meu negócio vai bem, meus clientes vão bem, minha família vai bem. Agora, se eu não estiver bem, como é que as outras coisas vão estar bem, né? Então, o primeiro passo é a gente cuidar de nós mesmas, né? De nós mesmos, empreendedores, né? Então, essa importância e a beleza dessa ferramenta, você se entender como um ser individual. E a partir do momento que você se entende como um ser individual, você vai começar a observar que os outros também têm as suas individualidades e você também vai precisar respeitar o outro pelo funcionamento do outro não ser como o seu. Então é muito legal, Fê, a ferramenta é muito legal e eu tenho um presente, inclusive, aqui para nossa audiência. verdade, eu ia falar exatamente isso já. Gente, ó, eu tava até falando, ó, ai, gente, ó, já até me meti no que ela tinha falado, mas por quê? Porque eu sei que marquei às 3 da tarde, muita gente não consegue assistir ao vivo, mas vai ter um post lá no perfil da Mag, e aí vocês vão lá, comentem, né, que vocês vieram da live e vocês vão concorrer a uma avaliação dessa, em que ela vai falar sobre o seu perfil comportamental de forma individual. Então, gente, isso é incrível. Aí a gente só vai definir, aí você coloca na legenda lá qual vai ser o post, né, Mag? Mas eu te ajudo. Coloco Acabando aqui, a gente alinha isso. Coloco sim, isso, boa, vamos fazer isso, Fê. E assim, ó, quem for lá comentar, compartilhar, vai concorrer a essa mentoria, uma mentoria de 1 hora, aonde, como eu digo, né, Fê, eu não consigo aqui pela câmera fazer uma análise completa, porque são detalhes, tem que estar com roupa, não pode uma roupa adequada, né, não pode ter roupa de academia, roupa que apareça, né, o formato delineado do seu corpo não pode estar maquiada, no caso de mulheres, né, mas eu consigo entregar uma mini análise, né? Então, nessa mini análise, coisas já acontecem, assim. Eu Gente, vou daqui ter até algumas aqui ela já pistas. acertou assim absurdamente. Então imagina se ela É, vê o corpo inteiro. É muito incrível, é uma ferramenta realmente fantástica, assim, a gente costuma dizer assim que é uma ferramenta libertadora, Fê, assim, as mulheres, alguns homens também, meu público é um pouco mais mulher, mas eu atendo também alguns homens, né? Enfim, as pessoas que chegam até mim têm dito assim para mim que depois desse atendimento, assim, descortina muitas coisas, sabe, Fê? Porque quando a gente passa a entender como a gente funciona, a gente passa a se colocar dessa forma também frente ao outro, frente à situação, o ambiente, seja ele ambiente profissional, o ambiente pessoal, entende? Então, realmente é algo bastante incisivo, né? É muito determinista, como a gente costuma dizer, né? E realmente é incrível a ferramenta. Lembrei o que eu ia falar.
Eu ia falar que, né, assim como você apresentou alguns traços de perfis e comportamentos, né, não fazendo uma analogia, não uma comparação, né, tem alguns signos também que tem aqueles traços de comportamentos e tudo. Muitas vezes as pessoas têm aquele imaginário de que um traço ele é negativo, ele é ruim, e não é. Eu acho que é muito mais de você reconhecer que você tem aquilo e saber o momento certo de usar esse traço, né? Por exemplo, eu sei que eu sou competitiva, né? Eu tenho esse traço em mim. Então, para que eu vou me colocar numa situação de competição? Eu vou competir comigo mesma para melhorar minha performance, para eu ser uma empreendedora melhor, uma profissional melhor, né? Tanto que eu não quando eu era mais nova, eu não sabia disso, né? Então a pessoa fazia natação, balé, todo tipo de competição que você imaginar. Eu jogava, eu tenho troféu, eu tenho medalha, aquele primeiro lugar que você falou, né? Mas eu era uma criança, uma adolescente extremamente difícil de lidar, competitiva demais, assim, sabe? E aí hoje, na vida adulta, não preciso mais disso. Então, eu uso esse traço que pode ser positivo ou negativo, pelo menos da forma como eu ajusto melhor na minha rotina, nos meus princípios hoje em dia. Eu faço luta, né, hoje em dia, eu faço Muay Thai. E aí o professor estava falando para mim, né? Ah, vai ter o campeonato para pegar, para trocar de nível tal. Aí eu falei, ah, não, obrigada. Ele falou, mas você não vai? Como assim? Eu falei, ah, porque para mim não é importante. Para mim, o importante é estar aqui, é treinar, é gastar energia, é movimentar o corpo. Essa é a minha vitória diária, né? Estar ali no pódio já não é mais importante para mim, né? Então, eu fui aprendendo assim aos poucos, não foi nem o autoconhecimento, foi um pouquinho antes mesmo. Eu me ferrei primeiro. E aí eu fui aprendendo, né? E é isso, né? Então, quando você lida com uma questão, com um traço que você não gostou que você tem, né? Quando a psicóloga, a terapeuta, alguém te indica algo e você não lida muito bem com essa questão, pensa só mais um pouquinho, vê se abrir mão disso em alguns contextos não vai te ajudar, ou usar com sabedoria essa característica, né? Que nem se falou, o planejador. O planejador ele se desespera porque ele tem que planejar tudo minuciosamente. Às vezes isso pode deixar ele mais longe do objetivo, porque ele vai procrastinar, né? Mas, em outros casos, se ele já entende que ele pode procrastinar e colocar um tempo certo e não colocar tantas etapas, isso pode dar o caminho certo para ele, né? Perfeito, perfeito, Fê, porque existe inclusive uma procrastinação sadia na realidade, né? Que é aquela que você consegue lidar com ela para ela e que ela na realidade está ali como um mecanismo também de defesa seu, né? Então quando a gente sabe lidar com isso é incrível. E é como tu disse, assim, não tem como a gente, mas eu não quero, no meu caso, né? O traço comunicador é o traço mais sentimental, chora realmente em propaganda de margarina de tão emotivo que é. Eu, assim, ser muito sincera pra ti, eu choro de ver passarinho na minha janela cantando, eu acho muito lindo, eu acho, nossa, é uma coisa assim, eu, quando eu vejo, meu Deus, eu vou deixar de ser assim, não adianta eu lutar, sabe, Fê, assim, ó, essa analogia que tu fez é muito interessante, eu faço uma parecida do tipo, tem como o peixe voar? Tem como o passarinho nadar? Não tem como, cada um está no seu lugar. Entende? Então, assim como a natureza é perfeita, a gente também tem uma natureza humana perfeita dos nossos traços de personalidade, entende? Essa colocação que tu fez em relação ao campeonato do Muay Thai e tal, perfeito. Tu sabe que tu tem uma energia competitiva que você não vai gastar ela agora no campeonato, sendo que você tem outras coisas para competir dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, dentro do teu empreendedorismo, entende? Então, assim, a partir do momento que você entende isso e você canaliza aquilo que a gente chama de recurso, porque a questão da competição é um recurso que a gente tem, assim como o planejador tem o recurso do planejamento, você usa ele a teu favor, a favor dos teus sonhos, dos teus objetivos, daquilo que tu queres para tua vida.
né? Então, no meu caso, eu uso isso muito para mim, né? Então, me manter aqui em Florianópolis, me manter, né, morando de frente para o mar e tal. Então, e para isso tem que ralar, Fê, tem que trabalhar, tem que, né, tem um custo de vida. Eu moro numa das capitais, né, litorâneas mais caras, entende? Então, eu uso isso em meu benefício, entende? Também de eu competir comigo mesma, de eu realizar os meus sonhos através dessas minhas habilidades. E essa é a beleza do autoconhecimento, porque ele realmente patrocina, né, a libertação de nós mesmos, né? E nessa É. libertação, E né? aí a gente não Nessa libertação. precisa excluir uma característica nossa. Não, gente, tá aqui, tá em mim, entendeu? Aí eu vou usar com sabedoria. Perfeito, perfeito, Fê. É exatamente isso. Assim, não é feio ser competitivo, não é feio ser negociador, que é o terceiro traço. O terceiro traço é o traço assim que negocia demais, demais. São aqueles vendedores assim, faca na caveira e tal. Não é errado ser assim, sabe? Desde que você se entenda, desde que você respeite, que você use aquilo em favor de você, do seu meio. Né? Então é exatamente isso que tu disse, assim, não é feio, não tem como excluir, né? A gente precisa, na verdade, integrar, a gente precisa aceitar, entender e usar isso a favor da nossa vida, numa vida fluida. Gente, eu amei. Amei demais, Mag, pelo amor de Deus. Vou também, ó. Meus amigos já estão recebendo a lista aqui de terapia. Se eles não fechar tudo terapia nos próximos meses, estão ferrados. Mas É por isso quê? aí. Faz parte, gente. Eu acho que chega um momento na nossa vida que se a gente não se abre a certos questionamentos, se a gente não começa a buscar esse nível de autoconhecimento, cara, vai travar em algum lugar. Vai travar a Exato, a sua gente vida. deixa de ganhar, não é, Fê? Às vezes a gente até nem perde, mas você está deixando de ganhar. E isso Deixando de você está ganhar, tá fazendo. estressado, tá É uma vivendo a perda. mesmice, entendeu? É sextou atrás de segundou, e aí acabou o ano, aí tá vindo o próximo que vai ser igual, né? E isso é preocupante. Então aí fica um convite para todo mundo, para quem vai receber isso depois, para quem vai assistir no YouTube, conheçam o projeto da MAG, conheçam esse tipo de análise comportamental. Entenda que tudo isso é uma ferramenta para você se entender melhor, entender o seu comportamento, porque os objetivos, geralmente a gente traça algum objetivo, algum sonho, algum projeto, e a gente precisa alinhar a pessoa que a gente é hoje com aquela pessoa que está atingindo aquela meta, né? Então, tem muitos empreendedores que chegam aqui para mim no digital, né? Ai, eu quero ter mais clientes no digital, mas eu não quero aparecer, eu não quero postar, eu não sei o quê. Eu falei, tá, então vamos lá, vamos conversar. Eu acho que você não entendeu como funciona. É uma rede social, a gente tem que se sociabilizar, a gente tem que estar aberto para essa experiência, né? E a gente só vai colher o fruto do objetivo que a gente quer se a gente plantar primeiro. É mais ou menos isso, né? Perfeito, perfeito. A gente muitas vezes quer antecipar, a gente quer antecipar a colheita e tal, e é aquilo que a gente falou. Assim como existe uma sabedoria na natureza, existe também no comportamento humano, no desenvolvimento humano, né, Fê? E essa ansiedade da gente, muitas vezes, isso atrapalha, e essa falta, assim, de clareza, de entendimento. Então, por isso, Fê, eu sou muito fã de mentoria, não só por eu ser mentora, mas eu também tenho as minhas mentoras, né? Eu tenho mentora só na área comercial, especialista na minha área. Nós temos a Lê Camilo, que é a nossa mentora em empreendedorismo sistêmico, né? E como fica mais fluido o caminho quando a gente tem alguém que já trilhou essa jornada, que sabe técnicas, que sabe ferramenta, fica mais fluido, fica mais fácil. Não sei se talvez fica mais fácil, mas que fica, sabe, mais caminhável a caminhada, mais a jornada fica mais, né? Acho que é como se, até pegando um gancho num dos projetos dela, né? É como quando a gente pega um mentor, a gente sabe que ele já trilhou aquele caminho, existe um caminho possível, porque se ele chegou, você também consegue. E aí ele te dá um mapa, mas você tem que trilhar ele sozinho, né? Você tem que pegar o mapa e ir seguindo os passos, né? Agora, se você ficar sozinho, sem mentor, batendo cabeça, você vai ficar num muitas, você pode até chegar,
vai demorar um pouco mais. Ou vai ficar batendo cabeça ali, ó, num labirinto sem fim. Exato, Eu e daí também, ó. isso entra o estresse, perda de dinheiro, perda de tempo, e tempo é dinheiro também, né, Fê? Então, se a gente consegue encurtar isso, se a gente consegue fazer de uma forma mais fluida, de uma forma menos dolorosa, por que não? Né? Por que não? É, Por que não tentar dessa forma, né? exatamente. Fazendo os últimos minutos aqui, e aí conciliando, Mag, eu nem contei isso, mas aqui, né, eu tô nesse mercado digital há muito tempo, no backstage e agora no front. Mas olha que interessante. Entendendo que eu estava conhecendo não só vocês lá no nosso grupo, mas também é, outras pessoas que já estavam, né, já estavam ali esperando um produto meu, eu entendi que a minha forma, né, de empreender seria exatamente isso, pensando que, poxa, eu tenho uma habilidade aqui que eu já pratico, que eu gosto muito, que tá, eu tenho esse caminho já, e aí tem um monte de profissional, de terapeuta, professora de yoga, psicóloga, que elas não têm esse caminho, né? No caso delas, né, muitas vezes elas não têm essa vontade ou disponibilidade de trilhar isso. E aí, olha que loucura, eu fiz a loucura de juntar tudo, né? Juntei mentoria com curso, com prestação de serviços aqui, mas tá dando super certo, porque eu acabo, como fala, dando match, né? Então, uma pessoa que tem uma habilidade, que está aí disponível para fazer o curso, e aqui do lado de cá a gente vai cuidando do backstage, deixa as ferramentas, e ao mesmo tempo eu ainda estou aqui, ó, praticando, conhecendo ainda mais outros projetos, mostrando para as pessoas que existem diversos nichos dentro do mercado digital, não é só empreendedorismo, existem muitos estilos de serviços e atendimentos, né? Você aí, ó, você tem individual, vão ter grupos, workshops, por quê? As pessoas elas precisam entender, né? Eu acho que a pandemia ajudou muito nisso, que o mercado digital ele é real, né? E existem muitos profissionais com produtos e serviços incríveis aqui disponíveis, né? Acho que muitas pessoas antes tinham algum preconceito, ou só alguns nichos estavam bem trabalhados, né? Como idiomas, negócios. E hoje não, hoje, gente, eu acho que tem uma infinidade. Cada dia eu descubro um nicho novo que eu falo, eu não acredito. Hoje mesmo, de manhã, eu participo de um. Participo não, né? Eu acabo escutando como se fosse um podcast, uma reunião de alguns empresários, e eles estavam falando de um curso que ele é como se fosse uma fisioterapia, né? Fisioterapia, como se uma massagem em cavalos. E era um curso online. E ele tinha encontrado um posicionamento bacana e vendeu super bem. Eu falei, ai, gente, tá vendo? Fisioterapia para cavalos online. Tem mercado para tudo, gente. Tudo, realmente, assim, é como tu disse, assim, a pandemia, o advento da pandemia trouxe isso, assim, né, a própria reclusão, essa própria necessidade de a gente ir para a internet, mostrou que realmente o mundo não tem fronteiras, né, e que as coisas, elas já estão acontecendo, né, as coisas estão acontecendo aqui agora, mas também eu vejo, assim, né, disso que tu conta, né, do teu próprio depoimento, desse mix aí, né, de solução que tu tá trazendo para o mercado agora, que envolve mentoria, curso, a ferramenta em si, né? É porque você também está aberta a isso. O mercado estava precisando disso e você, enquanto empreendedor, estava aberta. Se você não está aberta, se você acha que não, o cliente tem que ser assim, assim, assado, o cliente, você não se adequa à situação, à realidade, não tem como a coisa acontecer como da match, digamos assim, né? Dá match justamente quando há essa abertura, né? Mas vem download, que eu falo que esse curso aí, esse processo que a gente está passando no Paz, é como se ele abrisse realmente um canal, um portal, e aí a ideia, a inspiração, ela vem por download, assim, sabe? Tem hora que vem completo, tem hora que ele vem por partes, mas a gente aceita. Uhum. O importante é estar aberto ao processo, né? Estar aberto a essa fluidez, né? Eu acredito que quando a gente está Com aberto às certeza. coisas, o universo conspira, a energia da gente vibra para
isso, né, Fê? É, Isso é muito importante. viu, gente? O universo conspira. O universo é o nome da minha empresa. É isso aí, viu? É isso mesmo, viu? Mag, muito obrigada. Até estendemos, o papo estava muito bom. Fê, Meu Deus do muito céu. bom. Muito bom estar Eu, aqui contigo. eu Aprendi adorei, muitas adorei. coisas. Daí depois a gente vai conversar melhor aí desses seus Vamos, atendimentos, que eu vamos sim. gostei muito, gente. Ei, vamos marcar a tua minha análise também, ó. Gente, eu E daí vou ter depois que. você vem aqui. Vocês, por favor, vocês divulgam aí, você façam sites, indica para os amigos que eu vou ter que parar todas essas terapias aqui que vocês estão conhecendo aqui. Que eu sou muito fã. Eu falo, gente, eu acho que desde o. Sei lá, desde os 6 meses que eu comecei a empreender, que comecei a ter umas dificuldades, eu falo que autoconhecimento anda junto com desenvolvimento profissional. Não teve um mês que eu não li livro, participei de palestra, sabe? Me dediquei para aprender alguma habilidade nova que, gente, tem que andar junto. Senão a gente tá. Fê, não é CPF e CNPJ, a gente é um ser só, não adianta. O que eu tô aprendendo aqui não é só a Magda empreendedora que tá aqui, é a Magda mulher, é a Magda filha, é a Magda amiga, entende? Então não tem como descolar isso, né? Então, Muito bom. muito obrigada mais uma vez. Amei, Um beijo, a gente vai amei, se ver amei. ainda nos nossos encontros lá de turma. E fica aí um convite aberto para futuros eventos que você precisar. A gente pode fazer live, pode conversar, tá bom? Com certeza. Vambora, vambora, tá, Fê? Obrigadão pela oportunidade, viu? Um beijo grande. Imagina! Ótimo Tchau, final de semana. tchau! Tchau, tchau.